Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler juntos agora de 16 a 21, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui, amém. Que Deus aplique o nosso coração à sua santa e poderosa e graciosa palavra. Meus irmãos, o conteúdo da exposição bíblica desta manhã é questão de vida ou morte, é questão essencial. O nosso assunto aqui é sobre o novo nascimento. Isso é essencial. Alguém pode frequentar a igreja anos e anos, a vida toda, mas se não nasceu de novo, está fora do reino de Deus. Alguém pode ter 40 anos de ministério como pregador, mas se não nascer de novo, está fora do reino de Deus. Alguém pode ser presbítero desde a tenra idade, porém, se não nasceu de novo, não poderá ver o reino de Deus. Isso é absolutamente sério, isso é fundamental, isso é essencial. Há um texto
poderoso, escrito pelo apóstolo Paulo na carta a Tito, no capítulo 3, eu vou ler para os irmãos, preste atenção como ele fala na essência do significado do novo nascimento. Assim escreveu Paulo: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que é que Paulo diz aqui pelo Espírito de Deus? É que pela graça de Deus e mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é enviado para regenerar a nossa natureza e realizar em nós um novo nascimento. Essa é uma obra de Deus. Volto a dizer, pela graça e mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é enviado para regenerar a nossa natureza e realizar em nós o novo nascimento. Olhando aqui o contexto do nosso texto, Jesus estava em Jerusalém, e como lemos no final do capítulo 2, ali em Jerusalém, ele fez muitos sinais, muitos creram, ficaram impressionados com o seu poder, mas Jesus não confiava neles, porque sabia muito bem que eles não estavam crendo de todo o coração. No entanto, um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, vendo aqueles sinais do Senhor Jesus, ficou boquiaberto, ficou impressionado. Ele era, como eu disse, um dos principais dos judeus, fazia parte do Sinédrio e era um admirador do Senhor Jesus, estava impressionado com o Senhor Jesus. E o texto bíblico diz que, à noite, ele foi procurar o Senhor Jesus. É interessante, como disse um comentarista, ele foi à noite e nem sabia ele como seu coração estava envolvido em trevas. Ele era um mestre, um religioso. Como eu falei aqui quarta-feira passada sobre os escribas e fariseus, os escribas e fariseus, queridos, intelectualmente, seriam os melhores professores da escola dominical. Eles tinham saber, eles tinham conhecimento, eles podiam fazer exegese. O problema todo com os escribas e fariseus é que tudo ficava aqui, na cabeça, nunca desceu para o coração. Eles falavam bem, falavam de maneira bonita, de forma intelectual, eram conteudistas, mas aquelas verdades que eles falavam e ensinavam jamais desceram a seus corações. Eles não conheciam a verdade. Por isso foram chamados duramente pelo Senhor Jesus de hipócritas. Falavam uma coisa e viviam outra coisa completamente diferente. De forma objetiva, porque temos a celebração da ceia do Senhor, vamos então pontuar as lições desse texto. E o primeiro lugar é que Nicodemos vem, queridos irmãos, para fazer uma visita de cortesia a Jesus. Vejam, é muito gentil. Ele reconhece em Jesus um mestre e ele diz: mas certamente tu és vindo da parte de Deus. Ah, queridos irmãos, nós que não sondamos os corações, que não conhecemos os corações das pessoas, talvez naquela conversa tivéssemos dito: fica aqui, vamos tomar um cafezinho, comer um bolinho, oh, que coisa boa. Olha, temos uma classe lá na escola dominical de catecúmenos, né? Quem sabe você, domingo, já
que iniciará nessa classe. Mas, querido, Jesus é Deus. Jesus vai direto ao ponto. Jesus não fica com rodeios. Ele trata do essencial. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Jesus trata do essencial. Jesus não se impressiona com lisonjas, não é? É por isso que está dito lá no final do Sermão do Monte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus não se impressiona, porque foi ele quem disse, citando Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Nicodemos faz essa visita de cortesia. Nosso Senhor, no entanto, foi direto ao ponto e foi enfático. Nicodemos, nascer de novo é necessário, nascer de novo é essencial, nascer de novo é fundamental. Ele foi direto ao ponto. Segundo lugar, segundo destaque que eu gostaria de fazer, são as duas perguntas iniciais que fez Nicodemos, e essas duas perguntas são reveladoras. Elas revelam o coração de um homem não regenerado, embora douto, religioso, líder, mestre, um dos principais dos judeus, mas o coração não regenerado. Quando Jesus fala a respeito de regeneração, de novo nascimento, ele faz essas duas perguntas: como pode um homem nascer sendo velho? E a segunda pergunta: pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vejam que, na primeira pergunta, Nicodemos toma as palavras de Jesus, e o que é que ele faz? Ele interpreta como se as palavras de Jesus fossem aplicadas ao mundo físico. Como pode um homem velho, um homem nascer sendo velho? E na segunda pergunta, ele revela o ceticismo do seu coração. Pode, porventura, um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E agora, observando os versículos de 3 a 8, qual é o ensino de Jesus a respeito do novo nascimento? Vejam que Jesus faz uma analogia com o vento. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas todos nós percebemos quando o vento está presente, especialmente nesses dias de calor, não é? Quando vem a brisa, é até um alento, não é? Então nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Jesus está falando aqui de um mistério. O lavar regenerador é tão necessário quanto o lavar do sangue de Jesus. Esse lavar regenerador é uma obra do Espírito Santo. O lavar renovador do Espírito Santo é tão essencial quanto a justificação que dá vida. E esse é o ensinamento de Jesus. E se você observar aí atentamente, em um espaço de 4 versículos, de 3 a 7, nosso Senhor Jesus declara 3 vezes a importância do novo nascimento para que alguém seja salvo. Vamos ler juntos, versículo 3, vamos lá. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meus irmãos, o que é essa regeneração? O que significa esse lavar regenerador, renovador do Espírito Santo? Esse recurso que Jesus utiliza, está registrado nos evangelhos, quando queria dizer alguma coisa solene, séria, digna de inteira confiança, ele usava essa linguagem: em verdade te digo. Noutra ocasião: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Era uma maneira
literária de chamar a atenção para uma verdade essencial. Então, queridos, prestem bastante atenção no que passo a dizer agora, definindo biblicamente o novo nascimento. O novo nascimento envolve uma mudança total. Preste atenção nisso. Como é que alguém que se diz novo, regenerado, novo nascido, continua sendo o mesmo marido, não teve mudança nenhuma na sua vida? Continua sendo a mesma esposa, não houve mudança na sua vida, sua linguagem, seu comportamento. Como é que alguém que se diz regenerado continua na prática das mesmas coisas da velha vida, sem mudança nenhuma? Vejam que quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, e espontaneamente ele diz: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Houve uma mudança. Jesus não está aqui ensinando salvação pelas obras, não. Mas é que aquele homem, ele tinha o foco nos bens, nas riquezas, no dinheiro. Aliás, o coral da igreja vai cantar daqui a pouco um hino. Quando eu vi a letra, eu disse: olha, só um crente pode cantar essa letra. E eu queria, como a letra é projetada aí, que vocês observassem se é isso mesmo que a gente faz. Se a gente deixa as coisas vãs pelas riquezas de Cristo. Foi o que fez Zaqueu. Um homem que só pensava em bens, em dinheiro. Toda a concentração da sua vida era nessas coisas. Mas quando Jesus entrou no seu coração, na sua vida, houve uma mudança de foco, os valores, prioridades. Queridos irmãos, o novo nascimento envolve uma mudança total. Alcança a pessoa por inteiro, não alguma particularidade, toda a pessoa, sem exceção. O novo nascimento não é parcial, não é uma caiação. O novo nascimento não é externo, imperfeito, é total, é interno, é completo, é sobrenatural. Paulo diz a Timóteo, a respeito da sua velha vida, o Senhor manifestou misericórdia, ele disse: logo eu, que noutro tempo fui blasfemo, insolente, perseguidor, mas eu obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância. E Paulo estava dizendo aquilo para dizer: olha, se o Senhor fez isso comigo, principal dos pecadores, Ele é poderoso para fazer na sua vida também. A regeneração, queridos, é uma mudança profunda e radical realizada na alma pelo trabalho do Espírito Santo. Nova vida, novo comportamento. A lei de Deus e a natureza divina são colocados no coração, capacitando a pessoa a agir em santidade de um modo que agrada a Deus. O que é que faz o Espírito Santo? Isso é algo sobrenatural. Nicodemos, de forma tão pueril, pergunta ao Senhor: como é que pode um homem velho nascer segunda vez? Como é que pode? Voltará ao ventre da sua mãe? E Jesus está falando de coisas profundas. O novo nascimento é uma ação poderosa, transformadora, regeneradora, lavadora do Espírito Santo no entendimento, na vontade e nas afeições. É isso que faz o Espírito Santo. É a nova vida, nova direção, novas opiniões, novos desejos, nova conduta. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, queridos, quantas vezes estamos iludidos, não nascemos de novo coisa nenhuma. Somos apenas presbiterianos, apenas membros de igreja, e não houve mudança na nossa vida.
os hábitos são os mesmos, a linguagem é a mesma, as motivações semelhantes. A gente às vezes só muda de religião, só muda de ambiente. Isso é algo sério, isso é algo vital. Inclusive a palavra de Deus diz que devemos nos examinar a nós mesmos. Mas como é que você pode dizer isso? Eu estou na igreja há muitos anos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Examine-se a si mesmo. É um exame da vida. A nossa confissão de fé de Westminster, tratando desse assunto, diz assim: Deus se agrada em chamar os eleitos de um modo eficaz, no tempo que Ele estabeleceu por meio da palavra, por isso que nós pregamos a Bíblia, e do Espírito, do estado de pecado e morte no qual, por natureza, encontram-se, para a graça salvadora por intermédio de Jesus Cristo. Deus faz isto, iluminando a mente deles de forma espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, como foi lido aqui no momento de confissão, tirando deles o coração de pedra, dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade, induzindo-os por seu imenso poder àquilo que é bom e levando-os com eficácia a Jesus Cristo, mesmo quando se chegam a Cristo o mais livremente possível, ainda estão recebendo pela graça de Deus essa disposição. Então é isso, o Espírito de Deus trabalha, Ele aplica a palavra e Ele inclina a vontade, Ele atinge a mente, os sentimentos, as emoções, o ser como todo, e Ele inclina o coração dessa pessoa a temer a Deus. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito de Deus. Por isso, quando uma pessoa é convertida, diz: mas como é que eu vivi tanto tempo na ignorância? Eu conhecia essas coisas, mas não tinham descido ao meu coração. E o Espírito de Deus nos permite conhecer os mistérios de Deus. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O texto que foi lido no momento litúrgico de Efésios capítulo 2, ele fala exatamente sobre isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da vossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu o quê? Vida. É essa a ação do Espírito de Deus. Alguém ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, lê um folheto, lê um livro, e aí o Espírito de Deus vai lá, ilumina, tira a venda dos olhos. O Espírito de Deus tira a pessoa das trevas. E o Espírito de Deus, o que Ele faz? Ele gera vida. Essa é a ação do Espírito de Deus. Rapidamente, 3 textos da palavra do Senhor. Jeremias 31, 33. Eu vou ler, você anote aí para ler depois. Assim está escrito: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, preste atenção nisso, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é regeneração. O Espírito de Deus age na mente, implanta a lei de Deus, a sua palavra, a sua verdade. Ele tira o coração de pedra, ele dá um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
guardeis os meus juízos e os observeis. Vejam, é a ação sobrenatural e soberana e poderosa de Deus. Filipenses 1,6, estão lembrados? Aquele, estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa obra? Foi o Senhor. E Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Mestre, tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus então vai direto ao ponto: importa-vos nascer de novo. E aí Nicodemos revela as trevas do seu coração. Como é possível um homem velho voltar ao ventre da mãe? Como é possível nascer uma segunda vez? Como é possível isso? Jesus está falando do nascimento do alto, da água e do Espírito. É renovação de caráter, do coração, é natureza regenerada, é nova vida. Como eu citei no início, o novo nascimento, disse Jesus, versículo 8, é como o vento. Podemos ouvir o som que o vento produz, perceber os seus efeitos, mas não sabemos de onde ele vem. Assim é o Senhor Deus, misteriosamente, ele traz o novo nascimento. E quando uma pessoa verdadeiramente é convertida, as pessoas que a conheciam, que o conheciam antes, agora como um novo convertido, o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Há uma mudança, né? É o marido que diz: o que é que está acontecendo com a minha esposa? É uma nova mulher. Não me xinga mais. Não fala mais comigo com grosseria. O que aconteceu com ela? E a esposa olha assim para o marido e diz: o que aconteceu com esse homem? É uma nova pessoa. Olha a linguagem que ele tem usado, olha as atitudes dele. Antes ele fazia de tudo para não voltar para casa, ficava lá, saía com os amigos. Agora ele vem para casa. Houve uma mudança na vida dele. É o novo nascimento, queridos irmãos. Não sabemos como é que Deus faz isso, mas quando Ele faz, nós sabemos que Ele fez. Porque a pessoa é uma nova pessoa. E agora, por fim, a partir do verso 9 até o verso 18, nós temos aqui 3 elementos que são essenciais no novo nascimento. A pergunta de Nicodemos foi: como é que pode suceder isto? E a resposta de Jesus, e agora eu serei brevíssimo, né? Primeiro, Jesus faz uma referência à morte do Filho do Homem. Filho do Homem era o título preferido de Jesus. Aqui ele diz explicitamente que veio do céu. Vejam o versículo de número 13. E no início do livro, João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele também prediz a sua morte, ele faz uma referência à peregrinação do povo de Israel. Por causa da desobediência, Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras, e morreram muitos naqueles dias, até que Moisés levantou uma serpente de bronze, colocou-a numa haste, e as pessoas, quando olhavam para aquela serpente, eram curadas, né? E Jesus pega aquele fato histórico e mostra o significado, a ideia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Uma referência à crucificação do Senhor Jesus. O texto que eu citei está em Números capítulo 21, que você pode ler depois. O verso 15 diz que Jesus também seria levantado para que todos que crescem nele pudessem ter a vida eterna. É assim que Jesus começa a responder a Nicodemos. Ele fala de uma obra poderosa do Espírito de Deus.
mas os fundamentos dessa regeneração estão na morte do Filho do Homem. Segundo fundamento, versículos 16 e 17, que é o amor de Deus. O processo do novo nascimento começou no céu. O amor de Deus. Deus nos amou antes da fundação do mundo. E esse amor o levou a enviar o seu Filho ao mundo para morrer, para ir à cruz. Jesus veio para trazer vida. E é muito emocionante, conhecemos muito bem o versículo 16, mas o 17 diz: porque Deus, ou porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o terceiro fundamento fala aqui da responsabilidade do homem. Nós podemos obter a experiência do novo nascimento simplesmente exercendo a fé. Mas como diz a Bíblia, até cantamos aqui, a fé também é um dom de Deus, né? Por isso que salvação é obra de Deus do início ao fim. Por isso que a gente bendiz o nome de Deus. Salvos pela graça, foi muito bem cantado, essa música muito bem fundamentada nas Escrituras. Salvos pela graça. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, uma breve aplicação. Vejam, versículo 19 a 21, Jesus terminou a conversa com Nicodemos, afirmando que existem duas esferas da existência humana, a esfera da luz e a esfera das trevas. A esfera da luz tem Jesus no centro, ele é a luz do mundo. No entanto, como está escrito no próprio Evangelho de João, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus ensinou a Nicodemos, e ele ensina a todos nós, que o único caminho para ingressar na esfera da luz é através do Senhor Jesus. É crendo em Jesus como Senhor e Salvador da vida. É experimentando nova vida. Deixe-me rapidamente avançar em João e mostrar duas outras referências sobre Nicodemos. Capítulo 7 de João, versículo... Vou rapidamente ler só aqui, a partir do verso 45 de João 7. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não trouxestes? Porque eles tinham mandado os guardas prenderem Jesus. Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, essa plebe é maldita. Mas veja o que Nicodemos falou. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Olha aí Nicodemos, lembrando daquele encontro com o Senhor, não é? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Mas Nicodemos deixou seu recado lá, né? Porque vocês não vão fazer como eu fiz e vão ouvi-lo, não é? E lá adiante, João, capítulo 19... João 19, a partir do verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente por receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou
o corpo de Jesus. E também Nicodemos, olha aí, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Aquele encontro certamente alcançou o coração de Nicodemos, obra soberana de Deus. O presbítero Charles falou e orou assim que nesta manhã haja salvação nesta casa. E essa é a nossa oração. A minha pergunta não é quantos anos você está na igreja, a pergunta é você nasceu de novo. A minha pergunta não é por quantos anos você tem pregado o evangelho, a pergunta é você nasceu de novo. A minha pergunta não é se você